Fala, senhores, tudo beleza? Pessoal, bora para mais uma aulinha de conteúdos de engenharia civil? Galera, para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Ribeiro, eu sou estudante de engenharia civil. Galera, hoje vamos compreender qual que é a finalidade da conexão concreto com barras de ferro, barras de aço. Olha só, hoje a gente vai compreender por que que essa conexão do concreto com a barra de aço aumenta a vida útil da estrutura, aumenta o tempo de vida da estrutura? Por que que se tem essa combinação e utiliza esses dois componentes juntos? Então, olha só, vem cá. Galera, seja em viga, seja em pilar, em qualquer tipo de componente de concreto que a gente for estar utilizando, por exemplo, caso de um pilar de concreto, ele vai ter o quê? Ele vai ter a estrutura de aço internamente para aumentar a resistência desse concreto, certo? Esse pilar de concreto e aço trabalha junto. Esse aço na vertical, ele vai dar a sustentação para o pilar de concreto quando você tem uma força vindo de cima. Uma força de contração, ele está sendo contraído. Então, quando ele está sendo contraído, essa estrutura metálica exerce força contrária, aumentando a resistência desse pilar. Nesse caso aqui, a contração funciona muito bem. Já no caso das vigas na vertical, a gente tem uma outra finalidade desse aço, que ele vai trabalhar muito bem. Ele está mais presente na parte inferior das vigas, né? Também está na parte superior. Mas na parte inferior dessa viga, o que a gente tem? A gente tem a ação da tração, certo? Que ele vai estar sendo tracionado, pois a carga está descendo para baixo da viga. Isso aqui está exercendo uma força para baixo, de acordo com a gravidade, de acordo com o peso de todo o material. Isso aqui está empurrando para baixo. E esse aço que está aqui, ele vai exercer uma força para dentro, para não abrir essa viga, certo? Enquanto a força que puxa para baixo vai abrindo a viga, esse aço que está aqui dentro, ele vai forçando para fechar, para manter a viga fechada, para não abrir essa estrutura. Aí quando a gente tem um rompimento aqui nessa estrutura, é aí que começa as fissuras, começa um buraquinho, vai fissurando, fissurando, e se o aço não tracionar, não manter e suportar a carga, se a gente colocar muito peso sobre uma laje, por exemplo, isso aqui vai romper. E esse aço vai romper e toda essa estrutura vai se romper. Então, esse aço que está aqui dentro é para manter a tração, certo? É para lutar contra a tração. Quando a gente tem as moléculas, uma força tracionando para fora para abrir essa viga, o aço está fortalecendo para dentro para manter essa estrutura. E galera, essa é a finalidade da utilização no concreto com barras de aço, certo? Aqui varia muito o tamanho do aço, vários milímetros, né? O seu diâmetro varia bastante de acordo com cada necessidade. Então, essa é a finalidade dos dois trabalharem junto. Concreto mais aço. Aqui, ó. Concreto. Galera, mas a gente precisa compreender de como fazer esse concreto, fazer esse pilar de acordo com o padrão de qualidade. Nas obras, hoje em dia, né, até hoje em dia está menos, mas uns tempos atrás era muito feito as lajes, as vigas, os pilares, era tudo feito no canteiro de obra. Lá o pessoal batia lá, a bitorneira, né? O pedreiro ia lá,
batia as pás de pedra, de colher de areia, a quantidade de água, pá, e batia na minha torneira. E escutando lá, jogando água, escutando até eu sentir o barulho que parecia a mistura ideal na bitorneira. Aí falou, tá pronto o concreto, vamos fazer, certo? Vamos jogar na armadura. Galera, um canteiro de obra, ele não é ideal para fabricar, produzir concretos, vigas e colunas, certo? Ele não é o ideal. O canteiro de obra é para se analisar a estratégia de montagem e montar as estruturas. Para a produção, temos fábricas que produzem as vigas, as colunas, os pilares, com padrões específicos de acordo com a necessidade da obra, certo? Então, para uma determinada obra, eu vou pedir para a fábrica produzir para mim pilares com dimensões X, vigas com dimensões Y. Então, um canteiro de obra, ele muito se utiliza para a criação desses componentes, para fazer ele de forma bruta mesmo. Mas o ideal do canteiro de obra é a estratégia de montagem, o trabalho da montagem para se ter uma construção, não a fabricação desses componentes, certo? E para isso a gente precisa ter uma noção. Vamos supor lá que a gente vamos montar um pilar, né, de concreto. Aqui está a caixa, uma caixa de madeira, e vamos jogar nesse pilar as estrutura de aço, certo? Aqui colocamos 4 unidades de aço, né? E vamos juntá-la. Vamos estar ligando essas unidades para mantermos a resistência do pilar. Galera, o que acontece? Isso aqui é uma coisa assim, tão simples, mas que faz toda a diferença em uma construção e pode derrubar um prédio inteiro, cara. Isso aqui é muito simples, mas tem uma complexidade gigantesca. Galera, olha só. Aqui é a nossa forma. Tudo isso aqui vai ser enchido de concreto, né? Vamos jogar concreto em tudo isso aqui. Concreto, concreto, concreto. Vai estar cheio de concreto. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o concreto ele tem a finalidade de cuidar do aço, de manter o aço saudável, manter a vida útil do aço, certo? Pessoal, só vou ver se minha bateria não está acabando aqui no meu telefone, que estava bem baixa. Não, ainda não. O concreto tem a finalidade de manter a vida do aço, certo? E o aço manter a resistência do pilar, a força da união, a força do concreto. E aqui que está a diferença, galera. Essa estrutura de aço, ela tem que estar certinha no meio do nosso pilar. Ela tem que estar certinha. Por quê? Porque vai manter a vida do pilar aqui. É aqui que a gente vai manter a vida do pilar. Por quê? Porque essa estrutura, esse pilar, ele vai se manter em pé quando ele não estiver oxidando. Quando a barra de ferro, a barra de aço que está internamente ele não estiver oxidando. É por isso que a estrutura de concreto ela protege. Ela protege a barra interna do ar, do oxigênio, protege da água, certo? Eles não conseguem penetrar para chegar até a barra de aço, porque esses componentes, a água, o ar, quando eles entram em contato com as barras de aço, eles começam a oxidar a barra de aço. O que é a oxidação? A oxidação é o consumo da matéria que tem o aço, é o deslocamento de elétrons que vai do aço para o oxigênio para a água. Então, o aço começa a perder massa, perder volume. Ele vai se reduzindo, reduzindo, vai se decompondo, como se ele fosse sumindo no ar, aos poucos, né? Ele vai sumindo. E quando isso daqui se corrói, quando uma dessas estruturas, né, de aço, ela se corrói, ela se rompe, porque a estrutura de concreto, ela se rompeu, ela foi perdida, ela foi comida, né? Porque era um concreto ruim, mal feito, que os pedreiros montaram, né?
pode ser, a gente tem uns casos desses por aí. O que acontece? O oxigênio e a água chegaram até a nossa estrutura de aço. Eles chegaram até o aço. O concreto não era bom, foi se quebrando, degradando e nossos elementos chegaram até o aço. Agora eles vão corroer a estrutura de aço. E aqui o nosso pilar perde a sua resistência. Quando ele corrói a estrutura de aço, o nosso pilar ele já está frágil, ele vai perder a sua resistência de pressão, de aguentar a pressão da estrutura. Então, quando a gente tem o corroamento aqui, ó, rompemos essa barra de aço, porque o concreto estava ruim, ele se degradou, a água, a umidade e o ar, o oxigênio entrou até o aço, que estava no meio do pilar. Ele se corroeu, rompeu essa estrutura de aço, esse pilar já não tem mais a resistência para aguentar a pressão, então ele vai ele vai se degradando, ele vai se destruindo. Arrebenta, suponha que os meus braços são barras de aço. Arrebentou esse lado aqui, porque se degradou. Eu só tenho o lado de cá, que está ainda em funcionamento, o aço. O que vai acontecer? Vai rompendo. Vai rompendo, rompendo, até que esse lado estoure também, e um pilar vai se romper. Aí toda a carga que esse pilar aguentava vai se distribuir em relação aos outros pilares, vai sobrecarregar os demais pilares, isso vai comprometer seriamente a nossa estrutura. Então, galera, para a água e o oxigênio chegar até a nossa estrutura interna, que é as barras de aço, isso aqui vai depender da distância que a gente deixa a estrutura de aço da superfície externa. Isso aqui tem que ser no mínimo de 30 milímetros. Isso aqui é o valor mínimo, né? Tem que ser de 30 milímetros, onde a nossa estrutura de aço ela fica bem centrada em relação ao concreto. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui determina o tempo de vida útil de uma estrutura. Agora imagina só, a gente tem uma caixaria aqui, ó, vamos supor. Vamos montar outra caixa de concreto aqui, ó. E os nossos pedreiros, lá, os caras que nem não ligam muito para a qualidade do serviço, a qualidade da obra, eles deixam a estrutura interna de aço ficar encostado na madeira e lança concreto. Manda concreto para dentro. O que vai acontecer aqui? Enchemos de concreto. Aqui não temos nenhuma distância de proteção para a oxidação da estrutura, certo? Olha aqui a distância mínima que a gente tem. Nem temos uma distância, pois está encostado na beira. Isso aqui já vai estar em contato com a água e o oxigênio vai começar a oxidar já. Olha só. Água e O2 já está em contato. Então já vai começar a oxidação. Já vamos começar a perder a nossa estrutura, certo? Isso aqui vai dar uma gigantesca dor de cabeça no futuro. Então, galera, temos que nos atentar a isso. Isso aqui é muito importante. Ter uma centralização da estrutura de aço. Tem que estar bem centralizada para garantirmos a qualidade do nosso serviço. Por isso, precisamos supervisionar sempre e analisar como que está o andamento de cada processo da obra. Para evitar isso aqui, temos componentes plásticos que é vendido aí nos mercados, que são para apoiar e centralizar a nossa estrutura de aço. Então você coloca aqui um pequeno suporte, né? Um suportezinho de plástico, que ele é muito barato. Ele vai centralizar aqui, ele dá um apoio aqui, ó. De cada lado ele vai dando um apoio e mantém nossa estrutura centralizada. E isso aqui, galera, olha como que esse componente de plástico vai prevenir a nossa dor de cabeça. Isso aqui é magnífico. E a gente estava vendo os preços, são bem baratinhos. Por unidade, é cerca de 0,20 centavos, muito baratinho, né? Uma quantidade X
desses centralizadores não vai fazer diferença no seu bolso, mas vai evitar muita dor de cabeça. Então, temos que nos atentar a esses detalhes, que faz toda a diferença. Galera, isso aqui é primordial, temos que estar atento o tempo todo. Não somente num pilar, mas numa viga. Ele tem que estar centralizado. A estrutura de aço tem que estar centralizada na parte externa, onde vai o concreto, que vai cuidar da saúde da nossa estrutura. Então, o concreto tem que se esparramar e dividir homogeneamente, bem certinho, bem dimensionado, para a gente manter aquele pilar com a sua maior vida útil possível, seja de 30, 50 anos, 100 anos. Então, a gente vai manter o tempo de vida da nossa obra, da nossa estrutura, de acordo com esses procedimentos simples. Beleza? E galera, essa foi nossa aulinha, bem direto ao ponto, bem direto e objetivo, né? Para vocês compreenderem como que o aço e o concreto trabalham junto. E qual que é a finalidade dos dois estarem juntos. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido até aqui, que eu consiga deixa eu conseguir ajudar vocês, né? E se vocês gostaram, deixe já seu like aí e se inscreva no canal, que isso é muito importante pra gente. E compartilha com seus amigos. E se vocês ficaram com dúvidas, é só comentar aí embaixo e a gente vai conversando e aprendendo cada vez mais. Beleza? No mais, se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.